E aí, gente, tudo bom? Chegamos aos últimos vídeos da série Um por Um, Indo Além das Aparências, onde nós separamos esse tempo para estudar os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo. E o último livro dessa série é o livro de Judas, a Epístola de Judas à Igreja. Nesse primeiro vídeo, como de costume, nós vamos tentar dar um panorama geral, uma contextualização geral do que esse livro trata. E nós podemos dizer que a grande chave do livro de Judas, o grande assunto central, é a batalha pela fé, a luta contra a incredulidade e contra aqueles que tentam corromper o plano da salvação, o ensino do plano da salvação. Como a epístola já denuncia, o autor da carta é Judas, mas Judas é um nome muito comum, era um nome muito comum naquela época, tanto que nós tínhamos o Judas Iscariotes, o traidor, o Judas Tadeu, que era também um apóstolo, mas é esse Judas aqui que se apresenta no versículo 1 dessa maneira: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele é, como o versículo 1 denuncia, irmão de Tiago, ou seja, irmão de Jesus. Esse Tiago, de quem Judas se identifica irmão, é o mesmo Tiago, escritor da epístola. E se nós formos lá em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, nós vamos ver essa identificação dessas personagens bíblicas enquanto irmãos terrenos por parte de mãe e pai de Jesus aqui na terra, o que já nos sinaliza uma demonstração de humildade da parte de Judas, visto que ele não se apresenta como irmão do Senhor Jesus Cristo, mas como irmão de Tiago, que tinha um papel de grande destaque na igreja primitiva. É interessante nós observarmos também que, de acordo com o livro de Marcos e o livro de João, ali nos capítulos 3:21 de Marcos e 7:5 de João, a gente observa que a família de Jesus terrena, eles não creram no ministério de Jesus inicialmente, que provavelmente ele, no caso Judas, veio a se converter apenas depois da ressurreição de Cristo Jesus. A data em que essa epístola foi escrita foi provavelmente 75 depois de Cristo, mas não tem como precisar o lugar de onde ela foi escrita, certo? E como eu falei um pouco no início do vídeo, o tema abordado nessa carta é a luta pela manutenção da fé, a luta pela manutenção do evangelho e uma contenda, né? Uma advertência, uma exortação contra aqueles que vão distorcer o evangelho e de alguma maneira apostatar da fé. E aí nós entramos agora numa análise dos primeiros versículos dessa epístola. Eu quero que você leia comigo dos versos 1 ao 4. Olha o que diz a carta. Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós percebemos que Judas aponta para o propósito inicial da carta e para o propósito que ele realmente cumpriu ao escrever essa carta. Inicialmente, nós vemos no versículo 3 que Judas queria abordar o tema da salvação comum, do plano da salvação para a igreja, para os homens. Mas devido às necessidades que surgiram, que foi no versículo 4 ele aponta a introdução de homens que dissimularam o evangelho, ele mudou o propósito da carta para fazer uma advertência que é uma prática que nós já comentamos e estudamos um pouco, que era a do gnosticismo. Mas Judas ele ia lutar especificamente contra uma vertente do gnosticismo, que era o antinomianismo. E o antinomianismo, ele era o quê? Uma espécie de
crença que dizia que não há leis morais que Deus deseja, que Deus espera que os cristãos obedeçam. Quando nós olhamos para a palavra antinomianismo, anti significa contra e nomos leis, ou seja, contra leis. Eles não acreditavam nas leis morais que Deus havia estabelecido para o seu povo. E tudo isso significava o quê? Uma distorção da graça de Deus, que levava os homens à libertinagem e estimulava a prática do pecado. Vocês devem lembrar bem que no gnosticismo, essa vertente grega que separava, né, que trabalhava o dualismo, corpo e alma e espírito eram separados. Uma das vertentes acreditava que o quê? Aquilo que você faz no seu corpo não afeta a sua alma, não afeta o seu espírito. Então os antinomianistas pensavam nisso. Não há leis morais que eu precise seguir, porque isso não vai afetar o meu espírito. Só que isso nega a importância dos mandamentos divinos. A Bíblia diz lá em João que aqueles que obedecem os meus mandamentos são os que me amam, e a esses o Pai se revela, e esses serão amados por meu Pai. O próprio Jesus deixou essas palavras. Então, para Judas foi importantíssimo abordar esse tema. Por quê? Porque ele era uma distorção da graça, da salvação comum e do verdadeiro evangelho. É interessante a gente observar que outros autores da Bíblia lutaram contra essa prática do gnosticismo e a distorção da graça, né? E nós já vimos isso, por exemplo, no estudo de João, das epístolas de João. Paulo também aborda isso em Romanos e em Colossenses, e Pedro aborda isso também no livro de 2 Pedro. Então nós podemos pensar que a epístola de Judas é um grande alerta à igreja, a prática da distorção da graça, a prática da apostasia e a prática da libertinagem do pecado, certo? Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais um pouco nos versículos dessa epístola de um capítulo, e a gente se vê.